Olha, quando fui descobrir em Araçuai 500 batuques, que é apenas um primeiro passo, né? Só olhamos um mês e já tinha 500 batuques na periferia. Hoje me preocupo muito, porque o único que canta batuque agora é o coral dos trovadores. Você vai na periferia, todo mundo está sentado na frente da televisão e a memória da escravidão que é do povo foi para o beleléu, né? Os versos que cantam em roda, quando para de cantar, encontra dança de roda, e não canta mais, a cultura coerente com a vida do povo se perde. Então, os grupos do Congado são importantíssimos porque eles resistem. Eles guardam a memória deles mesmos. Mas eu anotando, eu encontrava palavras que não conhecia e costumes que a gente não conseguia entender. Então, por exemplo, eles falavam em Araçuai, rei de goma. E eu perguntei, por que chama rei de goma? É porque ele anda com a camisa muito engomada. Ou não sabe, ou está querendo me enganar, mas eu não sabia o que era, mas ficava desconfiado. Mas pode ser que esqueceram, né? Algumas coisas e que interpretam. Outros, às vezes, não está disposto para explicar, mas eu acho que no caso... Mas eu anotava. E usava a palavra zambo, ou usava outras palavras e começava a anotar. E fiz uma listinha de coisas que não entendi. Aí eu, na Holanda, publiquei o livro do Rosário dos Homens Pretos, que é 100 anos de história da Irmandade do Rosário de Araçuai. E por acaso fui eu que descobri o documento da fundação. E celebraram o centenário. Não é? 1879 é o ano em que começou a Irmandade lá, no tempo da escravidão, mas não tão antigo como muitos outros. Porque depois que comecei a estudar, encontrei em Lisboa uma irmandade, um documento que fala que a irmandade, a confraria de Nossa Senhora do Rosário dos escravos da Guiné, pede licença para pedir esmolas nas, nas caravelas que vão para o Guiné, o Golfo de Guiné. E então prova que existia em 1496, antes dos portugueses invadirem aqui. Encontrei Irmandade lá. E não é muito mais antiga a fundação da Irmandade, porque a Irmandade do Rosário dos Brancos, que se espalhou pela Europa a partir da Alemanha, principalmente da Colônia, ela não é tão... A chegada desta Irmandade dos Brancos não é tantos anos antes desse documento que achei. Mas encontrei um holandês que está nos Estados Unidos estudando a história dos negros de lá. E ele me contou que encontrou irmandades de Nossa Senhora do Rosário entre os escravos que viviam no meio dos calvinistas, que eram os holandeses dominadores lá na época. E que essas irmandades tinham uma notória sobrevivência, que não desmanchava, que continuava. Ele falou, se vocês têm dúvida se essas irmandades vieram de Portugal ou da África, nós não temos dúvida não, que os negros da América não vieram de Portugal. Então ele vem reforçar um argumento que a gente estava buscando, né? Eu tive sorte, viu gente? Eu trabalhei 10 anos na igreja como coadjutor. Mas como queria conhecer o povo, eu comecei a escrever. Então, enquanto trabalhava nas comunidades, tinha 31 municípios imensos geograficamente, sem vigário, 16 sem vigário, mais da metade.
Então cada padre viajava no burro velho, no jipe, para os lugares e eu era confrontado com a diferença, não só da língua, comida, a maneira de fazer amizade, fazer negócio, curar doença. Eu ouvia falar de espinhela caída, vento virado, carrinho quebrado, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E começava a escrever os cantos, os versos. Anotei mais de 700 histórias, 500 batuques, mais de 1000 provérbios da sabedoria popular. 700 histórias, eu falei, 300 em excelência para enterrar e mais um grande número de cantos para enterrar criança. Mortalidade infantil violenta lá. E eles têm outro tipo de canto. Você pode tocar tambor, pode tocar viola, dança, é alegre. E chamar a cada um dos parentes, cadê o pai deste anjinho? Saia fora na varanda, venha ver como está tão bonitinho, oh, retratado lá do céu. Então vem, cadê a mãe deste anjinho? Aí tinha cantos, mas bastante. Eu aprendi com a cozinheira da casa paroquial. O primeiro repertório do coral dos Trovadores do Vale, que eu fundei lá em 1970, ele foi só de cantos da cozinheira